Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, tá começando mais um Simcast, seu podcast de emergência, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, com uma pessoa muito gabaritada no assunto, que é o Dr. José Vitor Costa, que é um médico formado pela Universidade Federal do Ceará, fez clínica médica lá na Universidade de São Paulo, na USP, foi preceptor de emergências clínicas também lá na USP, e agora, mais recentemente, terminou sua formação em terapia intensiva no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É um grande colega de trabalho que foi preceptor junto comigo. Eu tenho um prazer em conversar com ele hoje. Fala, Zé Vitor, boa noite. Boa noite, Thiago, tudo bem? Prazer estar aqui participando desse podcast aí com você, depois de um ano lá na preceptoria juntos, né? É isso aí, muitas histórias. Zé Vitor, hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante e que pouca gente sabe a respeito, né? Quando a gente fala de via aérea difícil, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela via aérea anatomicamente difícil, né? Ou seja, você não consegue ver as pregas vocais, não consegue ver a glote do paciente, é isso que todo mundo imagina. Mas o que é uma causa frequente de parada durante a intubação, a gente não se preocupa, né? Que seria a via aérea fisiologicamente difícil, que vai ser o tema desse podcast de hoje. Para começar, explica para a gente o que é esse conceito, que muita gente não sabe. O que é via aérea fisiologicamente difícil? Bom, Thiago, a via aérea fisiologicamente difícil ocorre quando o paciente ele tem alguma alteração da sua fisiologia, né, como o nome já fala, que leva a um risco maior de, num período pré-intubação, ele evoluir com choque, que pode evoluir com colapso hemodinâmico e parada cardiorrespiratória, né? A gente se preocupa muito com conseguir passar o tubo, mas realmente muitos pacientes, eles acabam, quem nunca viu o paciente pós-intubação ficar hipotenso, né? E a gente sabe hoje em dia que essa hipotensão, mesmo do período pré-intubação, ela é associada com maior tempo de ventilação mecânica, com maior tempo de internação hospitalar, em alguns casos até com aumento de mortalidade. Alguns autores, Thiago, até chegam ao meio que é o extremo, na minha opinião, de falar que a via aérea anatômica difícil já quase não existe, porque você tem muitos recursos hoje em dia. Você tem um laringo articulado, você tem um buge, você tem um videolaringo, que agora no Covid disseminou muito, mas a fisiologia você tem que tratar, né? E o Covid trouxe muito à tona esse conceito, porque a maioria dos pacientes tem alterações fisiológicas e tinham muitas intercorrências na intubação. Exatamente, né? Aquele paciente que, quando você vai laringoscopar, tem algum problema, desatura rápido, e você não previu isso, ele nem é tão difícil anatomicamente de intubar, mas tem outros complicadores aí que pouca gente leva em consideração na hora de intubar, né? Isso aí. E se a gente falar, então, de via aérea fisiologicamente difícil, tem 4 temas, a gente vai dividir esse podcast em 4 temas, para ficar mais fácil de lembrar o que a gente tem que se preocupar diante de uma via aérea fisiologicamente difícil, né? O primeiro tema aí que a gente trouxe é a hipoxemia, né? Comenta um pouquinho aí, Zé Vitor, quais as causas de hipoxemia, né, no paciente, no departamento de emergência, que a gente tem que se preocupar. Thiago, essa hipoxemia ficou bem evidente agora, até por conta dos pacientes do Covid. Quem trabalhou nessa pandemia, seja em UPA, sala de emergência, acabou vendo que esses pacientes eles desaturavam muito rápido, né? Então é um exemplo clássico de uma via aérea fisiológica difícil. E por que o paciente ele fica hipoxêmico? Ele pode estar hipoxêmico causão mais raro, porque ele está no ambiente com menor tensão de O2, então um cara que subiu para a montanha quando mora na praia. A gente tem os distúrbios de difusão, a gente tem os distúrbios VQ, né, o shunt e o espaço morto como os seus extremos, e temos uma coisa bem comum que a gente pouco pensa, que é o aumento do consumo do O2, principalmente nos quadros de choque. Se o seu paciente ele já chega com a saturação venosa central baixa, por mais que o pulmão ele funcione muito bem para oxigenar, a saturação arterial do sangue vai estar baixa também, porque o pulmão vai ter trabalhado no seu limite
mas já chega com pouca reserva, né, lá no pulmão. Uhum. Por isso que é importante você pré-oxigenar bem esses pacientes. E por que a gente bate muito nessa tecla? Quando a gente vai aprender a intubar, todo mundo fala, coloca máscara no inalante, pré-oxigena o paciente por 3 a 5 minutos para poder intubar. E por que a gente faz isso? Se lembrar que, rapidinho, da fisiologia que a gente aprende na faculdade, da curva de saturação da hemoglobina, ela tem um formato de S, né? Para você sair de uma saturação de 100% até 90%, isso demora, em média, de 5 a 10 minutos. Você tem uma ladeira, que vai caindo meio devagar. Agora, para cair dos 90% para 50%, 40%, aí já parece que está caindo de um precipício, né? Porque isso vai muito mais rápido. Em 1 minuto, o paciente desatura. E o paciente com Covid é um exemplo disso. Quem não intubou o paciente já saturando 90%, entre você pegar o laringoscópio, o paciente já está saturando 80%, 70%, né? Por isso a importância de você pré-oxigenar de forma adequada os seus pacientes. E como que seria feita essa pré-oxigenação? Qual que é o jeito certo de fazer? Tiago, a gente tem alguns métodos para pré-oxigenar de forma adequada o paciente. O mais comum, e que a gente vê por aí, é pré-oxigenar o paciente, todos a gente tenta dar FO2 de 100%. Colocar uma máscara não inalante no paciente. A gente pode tanto esperar, teoricamente, os 3 a 5 minutos, que é o tempo que o paciente fica fazendo o seu volume corrente, como se o paciente, teoricamente, ele inspirasse a sua capacidade máxima e expirasse sua capacidade máxima, isso precisaria só de 5 a 8 ciclos, mais ou menos. Mas o mais comum, você coloca a máscara e o paciente respira por 3 a 5 minutos. Um problema da máscara não reinalante que a gente está aprendendo é que essa máscara, do contrário do que a gente imagina, ela não dá 100% de FO2. Você imagina que aquela máscara rígida, ela fica no fluxo a 15 litros por minuto. Se o seu paciente tem um drive respiratório aumentado, como muitos pacientes com COVID, por exemplo, têm, e o paciente ele quer um fluxo de 20, de 30 litros por minuto, a sua máscara está dando 15. Então, começa a entrar pelo lateral da máscara oxigênio do ar ambiente, desculpa. Isso mistura com o seu oxigênio da máscara e a FO2 que está dando para o seu paciente é menor. Tem um trabalho que mostra que com um drive respiratório muito aumentado, a máscara inalante ela pode dar FO2 até próxima de 60%. Então você imagina que a gente às vezes está dando bem menos do que a gente imagina. Outras modalidades que a gente tem para pré-oxigenar seria o cateter nasal de alto fluxo, né, que eu consigo regular um fluxo até 60 litros por minuto e uma FO2 até 100%. Então, eu consigo aí já titular tanto o drive respiratório do paciente, fazer o match com o que ele está necessitando e regular de forma certeira lá quanto de FO2 eu estou dando. Uhum. E outra opção também é pré-oxigenar na própria VNI. A VNI eu também consigo acertar pelo drive respiratório que o paciente está tendo e também consigo regular a FO2. E o que a gente mais usa, a gente vê mais usando na prática também, é o pré-oxigenar com o próprio AMBU, né? O dispositivo bolsa válvula máscara, que eu consigo colocar lá o AMBU no rosto do paciente e deixar ele respirando, vindo direto do fluxo de O2. Uma coisa importante, Thiago, é que não tem nenhum estudo mostrando que uma forma de pré-oxigenar é melhor do que a outra. Então, primeira dica prática que a gente vê das pessoas, o paciente está na VNI, aí você decide intubar. As pessoas tiram da VNI e colocam o paciente na máscara não reinalante para pré-oxigenar. Você não precisa fazer isso. Você já está dando você pode pré-oxigenar na própria VNI onde o paciente já está. Você pode pré-oxigenar no próprio catéter de alto fluxo que o paciente já está. E porque muitos pacientes eles não conseguem nem tolerar esse troca de dispositivo, porque ele vai desaturar. Então, se o seu paciente já está no dispositivo que você pode usar como pré-oxigenação, deixe o seu paciente nesse dispositivo enquanto você se prepara para intubar. Facilita, né? Não precisa ser necessariamente máscara, o AMBU para pré-oxigenar. Interessante, né? E depois que você pré-oxigenou, que cuidados que a gente tem que ter no paciente com hipoxemia ou com alguma causa de hipoxemia para evitar que a viéria seja fisiologicamente difícil? Então, o ideal é a gente tentar oxigenar esse paciente acima dos 90%, né? Alguns estudos definem até hipoxemia pré-intubação quando a saturação cai menor do que 93%. Então, o ideal
tentar deixar acima desse número. Alguns pacientes, Thiago, podem ser bem difíceis de você pré-oxigenar, porque a gente sabe que a hipoxemia, ela leva à agitação, né? Diferente da carbonarcose, o acúmulo de CO2, que deixa o paciente mais sonolento, como a gente vê no DPOC exacerbado. Então, às vezes, o paciente está hipoxêmico e você não consegue pré-oxigenar de forma adequada, porque ele fica agitado, ele fica um pouco mais combativo, tentando tirar a máscara do rosto, né? E por isso a gente tem que tentar, tem algumas formas que a gente vai falar daqui a pouco, de tentar pré-oxigenar melhor. Porque quando a gente fala de intubação, a gente tem a forma mais clássica de intubar no pronto-socorro, que é a sequência rápida de intubação. Para quem não sabe, a sequência rápida de intubação, ela foi criada na década de 50 por anestesistas para intubar pacientes gestantes. E não foi porque a gestante desatura, é porque a gestante ela é considerada sempre como de estômago cheio. Mesmo que ela tenha 2 dias de jejum, você considera como estômago cheio. E ficou muito, assim, na moda, por dizer, no pronto-socorro, porque nosso paciente do pronto-socorro geralmente vem da rua comer uma coxinha, comer um hambúrguer em casa, e a gente vai ter que intubar um tempo depois. Então, vocês vejam que ela não foi criada para você intubar um paciente que está com hipoxemia, está agitado. Ela foi criada para você intubar da forma mais rápida possível para evitar broncoaspiração. Então, lá em 2015, mais ou menos, o Dr. Scott Weingast, quem é da área de emergência vai conhecer ele com certeza, ele criou o Delayed Sequence Intubation, que agora acho que foi traduzido como sequência lenta de intubação. Então, o que é isso? É uma forma de você tentar pré-oxigenar seu paciente da melhor forma possível para poder intubar. E para isso, ele usa das propriedades de um anestésico, que é a ketamina, né? O que é que o Dr. Scott Weingart fez no trabalho dele? Ele tentava pré-oxigenar o paciente, colocava a máscara no inalante, ou ele tentava colocar a VNI, ele tentava colocar o ambu, e se o paciente tolerasse, ele prosseguia para a sequência rápida. Se o paciente não tolerasse por agitação, ele fazia ketamina, o paciente ele chegava na dose de dissociação, que seria mais ou menos 1 miligrama por quilo, o paciente, então, dissociado, que parece um estado de catatonia, né? Ele fica acordado, mas ele não tem contato com o ambiente, ele continua com o drive respiratório presente, ele continua protegendo via aérea, você conseguia, então, pré-oxigenar esse paciente por 3 minutos. E depois de 3 minutos, como o paciente ele ainda está dissociado, você fazia o bloqueador neuromuscular para intubar o paciente. Quais são os cuidados que a gente tem que fazer com isso? Porque muita gente, hoje em dia, conheceu a sequência lenta e está usando a sequência lenta. É que essa sequência, ela estava sendo usada como resgate por quem propôs, né? Então, eu tento primeiro pré-oxigenar da forma normal. Meu paciente ficou agitado, eu não consegui pré-oxigenar o paciente, eu posso tentar fazer com a ketamina. Lembrar também que a ketamina, ela tem que ser feita, então, como já fala também, administrar de forma lenta, de preferência em até 1 minuto. Porque tem alguns trabalhos que mostram que se eu faço a ketamina de forma muito rápida, num push dose, o paciente pode ir para uma parada respiratória. Ele pode entrar em apneia. E toda vez que eu faço a sequência lenta também, Thiago, eu tenho que estar preparado para intubar o paciente. Então, o bloqueador neuromuscular tem que estar do lado, o laringo, o tubo testado. Eu não posso fazer a ketamina, virar as costas e deixar o paciente lá para pré-oxigenar. Então, eu tenho que estar preparado que caso ele entre em apneia, caso aconteça alguma intercorrência, eu tenho que intubar. Minha experiência com sequência lenta foi muito boa. Fazia ketamina, o paciente realmente dissociava, ele ficava bem na pré-oxigenação e a gente tinha uma margem de segurança melhor para intubar. E a gente meio que faz isso quando você liga, por exemplo, um Precedex, num paciente que está agitado, um paciente que está mais ansioso. Exato. Você liga um Precedex para quê? Para dar ansiólise, o paciente ele fica mais calmo e ele tolera ficar na VNI, ele tolera ficar num cateter de alto fluxo, né? Então seria meio que uma aplicação prática do que a gente já faz para deixar os pacientes na ventilação não invasiva muitas vezes. E vale a pena ressaltar que você falou que a intubação em sequência lenta foi criada depois da sequência rápida, né? Então, se tiver que dar preferência para um tipo de intubação, se o paciente não tiver agitado alguma coisa, a gente sempre vai preferir a sequência rápida, é isso? Isso aí. Acho que, assim, depende muito da sua expertise, né? Acho que, de preferência, realmente, a sequência rápida. Se você realmente tiver um paciente muito combativo, a sequência lenta é uma opção.
No estudo dele, Thiago, algo interessante é que ele fez isso em 64 pacientes. Dos 64, 3 ele deixou de intubar porque respondeu muito bem à ventilação não invasiva, né? E até uma outra dica prática para o pessoal é que se você conseguir, tiver VNI disponível, a VNI é um bom instrumento de você pré-oxigenar o paciente. Porque, às vezes, como você consegue dar uma PIP, você consegue recrutar o véolo. Então, se eu recrutar o véolo, geralmente eu melhoro a oxigenação do paciente. Então, uma forma que eu tenho de você recrutar pulmão, então você vai ter uma reserva maior. Ah, Vitor, eu não tenho VNI no meu serviço. Você pode colocar um suporte no ventilador e o paciente disparar adaptado na máscara de Ambu, né? Alguns ventiladores permitem você fazer isso. É um ciclo, né? Uma via de mão dupla, que nem você falou. A hipoxemia leva à agitação e a agitação piora a hipoxemia, né? Então, você agir nessa corrente aí, às vezes é o suficiente para prevenir uma intubação, que nesses 3 pacientes que você falou, né? Exatamente, a gente vê muito isso, né? Você tentar controlar a agitação, o paciente muitas vezes está hipoxêmico, como você falou, agita, aumenta o consumo, cai mais o O2, fica realmente um ciclo vicioso. E outra dica da hipoxemia, Thiago, que a gente pode usar, no COVID, está menos usado por conta do risco de disseminação das partículas, mas é a oxigenação apneica, né? Nenhum trabalho mostrou que tem benefício você fazer a oxigenação apneica, mas não tem malefício. Só para a gente destrinchar um pouquinho, explica o que é a oxigenação apneica, que muita gente nunca ouviu falar também. Ah, tá bom. A oxigenação apneica nada mais é do que você deixar uma fonte de O2 no seu paciente enquanto você está fazendo a intubação. Então, por exemplo, seu paciente está com cateter de alto fluxo e você vai intubar, deixa o cateter de alto fluxo lá, ele não vai te atrapalhar. Ou, nos pacientes não COVID, você coloca um cateter de O2, liga 15 litros por minuto no oxímetro, no fluxômetro, desculpa, enquanto você intuba, né? E isso parte da técnica do pressuposto de que o nosso pulmão, como sempre tem circulação pulmonar, a tensão de O2 sempre é menor do que a pressão atmosférica. Então, se eu tenho uma diferença de pressão, o O2 tende a ir do meu nariz lá para o meu pulmão. A gente já faz oxigenação apneica algumas vezes, Thiago, e nem pensa, né? Quando você vai fazer mergulho, por exemplo, você está fazendo uma oxigenação apneica, às vezes você faz uma reserva pulmonar, e a gente faz muito na UTI em paciente que está em prova de ME. Porque uma das provas de ME é o que é? Você desconectar o ventilador do paciente, deixar um fluxo de O2 pelo tubo, e você vê se tem movimento respiratório. E você veja que o que importa para a gente é ter movimento respiratório, porque o CO2 acumula, mas o paciente continua saturando 98%, 99%, porque você está dando um O2 que está indo até o pulmão e está fazendo a troca gasosa, né? Já o CO2 depende do ar chegar no pulmão, tem um volume minuto. Então a gente faz a oxigenação apneica na prova de ME, por exemplo. E a ideia daqui da intubação é esse O2 chegar e diminuir o risco de hipoxemia. Os trabalhos que tiveram foram negativos, mas se você pensar, todos os trabalhos dos pacientes eram intubados em 30 segundos. Então, não dava nem tempo de você pensar que o paciente vai fazer hipoxemia, né? Quando você intuba um paciente não COVID hoje em dia, você pensa, poxa, tô demorando e o paciente não desatura. Diferente do COVID, que você virou para pegar o laringe, o cara já tá desaturando muitas vezes, né? Então, fechando aqui, hipoxemia é um dos pilares da via aérea fisiologicamente difícil, né? Que nem a gente comentou, é importante ver as causas de hipoxemia, né? Saber que métodos de pré-oxigenação você tem disponível e saber usar eles da maneira mais adequada possível, né? E se tiver como fazer oxigenação apneica, não é ruim. Mostrou ainda ser bom, mas também não é ruim, né? Sim. E é claro, no momento da intubação, ter essas outras possibilidades de intubar que não só a sequência rápida, mas também a sequência lenta, como você comentou, né? Agora, perdão, quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Acho que fechando, esse é o primeiro pilar aí da via aérea fisiologicamente difícil. Agora, indo para o segundo pilar, paciente hipotenso, né? Que também tem um risco altíssimo de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a intubação, né? Também é considerado uma via aérea fisiologicamente difícil o paciente hipotenso. Como que a gente pode predizer o risco de hipotensão de um paciente no pronto-socorro, Vitinho? Olha, Thiago, os dois maiores preditores de que o paciente vai fazer uma hipotensão
no seu período pós-intubação, é o primeiro, ele já está hipotenso, né? Então, você imagina que você vai intubar um paciente com 7/4 de PA, você já está saindo que nem a saturação abaixo de 90, você já está saindo perdendo o jogo. E um segundo score que você pode usar, que está sendo usado cada vez mais, é o Shock Index. O Shock Index, para quem não conhece, nada mais é do que uma relação entre a frequência cardíaca e a pressão sistólica do meu paciente. Quanto maior a frequência e menor a PA sistólica, maior essa relação. E essa relação maior do que 0,8, ela foi bem associada com o maior risco de hipotensão no pós-intubação, né? O que é hipotensão pós-intubação é algo que depende muito do estudo que você está vendo. Alguns consideram PA sistólica menor do que 70, outros PA média menor do que 65, geralmente até 30 minutos da pós-intubação. E por que o paciente ele fica hipotenso muitas vezes na minha intubação? Pode ser que o seu paciente ele já esteja vasoplégico, como o paciente com sepse, em que o paciente ele tende a ficar mais vasodilatado. Pode ser que o seu paciente tenha disfunção miocárdica. Pode ser que o seu paciente ele esteja dependente de um tônus adrenérgico. E na hora que a gente vai intubar, que a gente suprime esse tônus adrenérgico, o paciente ele fica hipotenso, né? Um exemplo disso, muitas vezes, é o paciente que você usa fentanil, exatamente para analgesia, mas ele também ele faz um blunt do tônus adrenérgico, pode ser uma das causas do meu paciente ficar hipotenso no pós-intubação. E acho que a gente chegou a pegar uma época também, assim que a gente se formou, em que era muito comum o paciente chegar em insuficiência respiratória no pronto-socorro, aí junto com hipotensão, né? Aí aqui ele tem contraindicação a VNI, a PIP alta vai piorar a hipotensão do paciente, e aí aquela correria, intubação às pressas, o que acontece? O paciente para durante a intubação, mas aí fica, mas o paciente era muito grave, né? E hoje a gente tem um outro conceito sobre esse tipo de paciente, né? Assim, que seria o resuscitate before intubation, né? Ou seja, ressuscitar o paciente antes da intubação, garantir uma condição hemodinâmica mínima para que você possa intubá-lo com segurança, né? Explica para a gente o que é isso. Perfeito, Thiago. Como a gente viu que a hipotensão ela é o principal marcador para o seu paciente ter hipotensão, pode evoluir com choque cardiovascular e parada no pós-intubação, é que existiu esse conceito de você ressuscitar seu paciente antes de intubar. Você tem ideia, Thiago? A incidência de hipotensão no pós-intubação é de 25%. Ou seja, 1 em cada 4 pacientes vão ficar hipotensos. Muito comum. Alguns vão ficar só hipotensos transitoriamente e vão voltar ao seu basal. Alguns podem evoluir com parada cardiorrespiratória, né? Tem um estudo aqui da própria USP, da intubação dos pacientes COVID, que eles viram uma incidência de hipotensão em 164 pacientes de 40% e 2% de parada cardiorrespiratória pós-intubação, né? Então, é algo que a gente tem que estar bem ligado. E o que é o ressuscitar antes de intubar? É como você falou, o paciente ele chega com pneumonia, ele chega já dessaturando, eu vou ter que pré-oxigenar, eu vou preparar meu material. Enquanto você está fazendo tudo isso, você pode ir ressuscitando o seu paciente. Se é um choque séptico, e seu hospital manda você fazer 30 ml por quilo de volume, faz volume. Se é um choque hipovolêmico, né, um trauma, você faz volume até 1 litro, depois você já pede concentrado de hemácia para transfundir. Se você é um paciente, acha que é um paciente que não merece volume, que ele está hipotenso realmente por sepse, por vasoplegia, começa uma droga vasoativa no periférico, né? Hoje em dia a gente sabe que não é nenhum crime você começar uma nora no acesso periférico, aumenta a pressão do seu paciente, intuba e depois você passa o central, né? Tem muitos estudos que você pode deixar até 6, 12 horas de droga vasoativa no periférico. Ou seja, naqueles 30 minutos que você tem para fazer tudo isso, não tem o menor problema. Só não vai fazer em veia periférica da mão, né? De preferência de cubital para cima. Começa uma droga vasoativa, aumenta a pressão do seu paciente para você ter um limiar para você poder intubar. Uma questão muito comentada também, Thiago, questão do volume, né? Se o paciente está hipotenso, ele vai ganhar um volume, ou você começa a droga vasoativa. Aí depende muito se você acha que o paciente está hipovolêmico, né? Se o problema é o continente ou o conteúdo.
Aham. Se o paciente está hipovolêmico, vale a pena fazer volume. Se você acha que a hipotensão é mais por vasodilatação, vale a pena você começar logo a droga vasoativa. Teve um estudo do ano passado, que foi o PREPARE Trial, que eles randomizaram os pacientes. Não, nem todo mundo estava hipotenso, na verdade, a maioria era normotenso. Para randomizar para fazer 500 ml de volume rápido entre você fazer as medicações para intubar e intubar e não fazer nenhum volume. E eles não encontraram nenhuma diferença entre o incidência de hipotensão pós-intubação. Ou seja, se o paciente não está hipovolêmico, às vezes, então, só fazer o volume por fazer não vai fazer muita diferença. Uhum. E que medicações que a gente pode usar no paciente hipotenso antes de intubar ele? Você mencionou começar uma droga vasoativa. Que drogas que a gente pode usar no paciente hipotenso diante de uma via aérea fisiologicamente difícil? Então, se meu paciente está hipotenso e eu já restabeleci a pressão dele, eu comecei uma hora no periférico, fiz um volume se precisar, eu também vou dar preferência por medicações que induzam a sedação, que causem menos depressão cardiovascular, né? As que causam mais depressão cardiovascular, a gente sabe, é o midazolam e o propofol, e as que são, a que é estável, classicamente, é o etomidato, e a que classicamente tem o efeito de elevar a pressão arterial do paciente é a ketamina. Então, se eu tenho um paciente nessa condição de choque, a minha preferência vai ficar entre etomidato e ketamina. E aí você vê a ketamina aí de novo, né? A ketamina primeiro na sequência lenta de intubação para dissociar meu paciente, e a ketamina aqui de novo como uma ferramenta no paciente que esteja mais hipotenso para poder intubar com maior segurança. Lembrar, Thiago, que se eu não tiver ketamina, não tem problema, né? Quando compara etomidato com ketamina, os estudos são meio conflitantes se uma é melhor do que a outra. Então, se eu só tenho etomidato no meu serviço, tá de ótimo tamanho, melhor etomidato do que você fazer um midazolam ou propofol. Uma droga que a gente tem que ter cuidado também, o pessoal da anestesia faz muito, mas lembrem que a gente está lidando com outro tipo de paciente, é o próprio fentanil. O fentanil, ele é uma pré-medicação. Você pode fazer, se você está preocupado, que o estímulo da laringoscopia vai causar um pique hipertensivo e taquicardia no paciente com síndrome coronariana aguda, no paciente com dissecção de aorta, que são AVCH, são pacientes que eu não posso aumentar muito a pressão. No paciente que está chocado, às vezes você fazer uma dose pequena de fentanil só como analgesia e não tirar aquele estímulo simpático, talvez seja até benéfico para o paciente que você vai intubar, né? E um conceito novo que a gente tem, até se você não tiver, Vitor, estou no canto onde eu não tenho etomidato, eu não tenho ketamina, só tenho midazolam e propofol. Vou deixar de intubar meu paciente? Não vai. Você já otimizou a hemodinâmica do paciente para intubação. Você vai usar midazolam e propofol, só lembra que tem uma frase famosa agora na emergência que é: o choque é uma condição anestésica. Ou seja, o paciente ele já está mais rebaixado, você não vai precisar fazer uma dose, muitas vezes cheia das medicações. Um exemplo, se você olhar a dose de livro de midazolam, é 0,3 mg por quilo para eu intubar. Isso dá para uns 70 quilos, 21 miligramas. Quem nunca entubou um paciente só com 10, com 8 miligramas de midazolam, o paciente já ficou bem sedado? Porque esse caso a gente já está em choque, é um paciente que já está mais obnubilado, então você não precisa de uma dose elevada. Se você fizer essa dose de 21 miligramas, o paciente provavelmente vai evoluir com hipotensão e alto risco de colapso hemodinâmico pós-intubação. Tomar cuidado aqui com aquela regrinha que às vezes no começo quando a gente começa a dar plantão, a gente fala, tudo é uma ampola, né? Então tomar cuidado com isso. Às vezes não necessariamente é uma ampola, e vai ser ruim você dar uma ampola de midazolam a um paciente que já está chocado, rebaixado por isso, né? Exatamente. E tem uma coisa, Thiago, assim, se quem estiver assistindo a gente, que for interno, por exemplo, se rodar no anestésio, você vai ver que o propofol, ele é considerado para a gente da emergência intensiva como medicação que você não vai fazer muitas vezes porque é cardiodepressor. E você vê os pacientes com fração de ejeção de 20%, o anestesista induzindo com propofol. Por que eles fazem? Eles fazem uma dose titulada, vai fazer o propofol devagarzinho, ver quando o paciente ele ficou já no estado de hipnose para poder fazer a intubação. É que a gente, geralmente, que trabalha na emergência e terapia intensiva, a gente tem pressa, então a gente faz as coisas em bolos. E se eu faço em bolos,
eu tenho mais chance de ter os efeitos colaterais hemodinâmicos ruins das drogas, né? Ah, só tinha midazolam, só tinha propofol, meu paciente ficou hipotenso no pós-intubação e ele estava normotenso antes. Por isso que é importante você já pedir para sua equipe, muitas vezes, deixar uma nora preparada, se você vai intubar, ou a ampola perto para você fazer, ou, se uma outra opção, é você fazer o post-dose, né? Que você diluir a ampola de adrenalina em soro fisiológico e você fazer ali 5, 10 microgramas de adrenalina no pós-intubação só para a pressão subir enquanto você instala uma noradrenalina no paciente. Entrando, só assim, fugindo um pouco do tema, mas não tão fugindo, essa questão do post-dose também, tomar cuidado, que nem você falou, tem uma indicação para a gente fazer, né? Porque se você se preocupar em não abaixar a pressão do paciente durante a intubação, você provavelmente não vai precisar usar o push-dose, né? O que a gente vê muito na prática é as pessoas intubando sem pensar o que estão fazendo, né? Usando doses erradas, deixando o paciente mais hipotenso do que deveria, e aí usando para todo paciente também o push-dose, porque é bom sempre dar um push-dose. Então, usar com critério, né? Seria essa lição. Acho que sim, você tem que ter cuidado que você vai sair de uma pressão de 7/4 por 200 de sistólica. Pois O é. paciente está no aneurisma cerebral, sangra. Então, assim, de preferência, otimize tudo antes de intubar. Uhum. Por isso que a gente está todo esse debate aqui, como otimizar, sem precisar necessariamente usar push-dose para todo mundo, né? Porque não vai ser isso que vai salvar o paciente, muitas vezes pode até piorar, causar outro efeito colateral mais grave, né? Sim. Então, perfeito. Acho que só fechando aqui hipotensão, então a gente falou, de novo, quais são os preditores de hipotensão no paciente no pronto-socorro, né? Quais algumas causas de hipotensão que a gente pode induzir no paciente na hora da intubação, né? E como corrigir essas causas e como prevenir essas causas, isso é o mais importante, né? Lembrando que hipotensão é uma causa de parada no paciente que vai ser intubado, por isso que é considerado também uma viária fisiologicamente difícil, né? Então, assim como hipoxemia, é outro pilar que a gente tem que se preocupar diante de um paciente que vai ser intubado, né? E hipotensão, acho que diferente de hipoxemia, é mais facilmente desprezado na emergência, né? Ninguém olha para a pressão do paciente que está em insuficiência respiratória, geralmente, né? Todo mundo se preocupa lá com a saturação. E como corrigir a saturação. E o paciente está com aquela PA 7/4, você vai intubar e vai ficar mais hipotenso. Então, lembrar de sempre corrigir, e essa lição de resuscitate before intubation, né? Então, tentar ressuscitar o paciente antes da intubação para evitar complicação durante o procedimento, né? Outra dica prática, Thiago, para o pessoal que está estudando a gente, é que você lembrar de configurar o seu monitor, né? Que quando você coloca o manguito no braço do paciente, às vezes está setado para a pressão ser medida a cada 30 minutos, 1 hora. Você acabou de intubar, tá com medo do seu paciente ficar hipotenso, seta o monitor para medir a cada 3, 5 minutos, porque senão você pode deixar 30 minutos o paciente hipotenso e ninguém viu, porque na primeira medida estava mais alta. Uhum. Exatamente, isso é dica prática, né? Porque depois que você intuba, geralmente conseguiu intubar, todo mundo vira as costas, esquece de ver a pressão pós-intubação, né? É um erro clássico aí. E aí, quando vai ver, o paciente saiu de uma pressão 12/8, tá 6/4, ninguém viu, né? Por causa do fentanil que você usou, ou por causa do midazolam, que seja. Né? Então, tomar cuidado quanto a isso. Perfeito, José Vitor. Acho que entrando aí no terceiro item, a gente falou que vamos comentar sobre 4 itens de via aérea fisiologicamente difícil. Primeiro, hipoxemia. O segundo, hipotensão, que a gente já falou. O terceiro agora é acidose, né? Porque a acidose, um paciente acidótico, quando é submetido a um procedimento de intubação, pode evoluir para uma parada cardíaca também, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quais são as dicas que você dá para o paciente com suspeita de acidose ou acidose confirmada? Bom, Thiago, aí da acidose, a gente tem que pensar que a acidose ela é uma condição fisiológica difícil, porque o paciente acidótico, a gente sabe da prática que ele responde menos às catecolaminas, né? Então, muitas vezes o paciente está com acidose, você vai dando noradrenalina e a pressão do paciente não sobe. O paciente ele fica no estado realmente que responde menos à catecolamina. E
a causa da acidose ela tem que ser pensada quando você vai entubar. Se meu paciente está com uma acidose respiratória, então muitas vezes eu posso fazer um trial de VNI, ou se ele já está entubado, eu aumento o volume minuto e eu consigo corrigir aquela acidose respiratória. Agora, se a acidose ela é metabólica, como no paciente com sepse, com acidose lática, né, ou nas intoxicações exógenas, salicilato, seja o que for, muitas vezes o paciente, nessas acidoses metabólicas, eles podem estar taquipneicos. E eles estão taquipneicos para quê? Para reduzir o CO2 e você tentar compensar com uma alcalose respiratória a acidose metabólica que está tendo, né? Então, qual é o nosso medo de você entubar de cara esse paciente sem entender o que está acontecendo? É porque se o paciente, ele para compensar uma acidose metabólica grave, ele faz um volume minuto alto. Ele faz 30 litros por minuto de volume minuto, ele faz 40 litros por minuto. Se eu entubo um paciente, eu não consigo, no meu ventilador, igualar a ventilação minuto que esse paciente está fazendo. Para quem já trabalha em UTI, em pronto-socorro, ou se tiver um ventilador para treinar no seu serviço, tenta colocar um volume minuto de 20 litros por minuto. O ventilador, ele trava, ele não vai. Então, de preferência, se eu tenho um paciente com acidose grave, a preferência é você tratar a causa base. Se a causa é sepse, é ressuscitação volêmica, é droga vasoativa, é vasopressor. Se você discutir com a nefrologia se é indicação de uma diálise precoce, né? Se é um paciente clássico, cetacitose diabética, o cara chega com 6,9 de pH. Muitas vezes ele chega rebaixado, e a gente não entuba de cara. Por quê? Porque a gente sabe que esses pacientes eles vão melhorar com reposição volêmica e vão melhorar quando você começar a bomba de insulina. Você vai corrigindo a causa base, né? Então, eu consigo, às vezes, prevenir ou otimizar a condição hemodinâmica para eu entubar de uma forma mais adequada. É uma acidose metabólica grave por sepse, tá? Com 10 de BIC, pH de 7, já fiz bicarbonato, não tem nefrologista no meu serviço, vai demorar para eu conseguir corrigir a causa base, eu não tenho como dar suporte renal, vou ter que entubar? Tudo bem, mas só lembra que o seu paciente está taquipneico para compensar uma acidose metabólica. Então, muitas vezes o que a gente vê entubou o paciente, o pessoal coloca aquela frequência respiratória de 12 a 15 para todo mundo. Um volume corrente de 6 ml por quilo para proteger o pulmão da SARA. Mas, nesse momento, em específico, eu gosto muito do pulmão, mas a gente vai ter que esquecer o pulmão e deixar o paciente vivo. Então, frequência respiratória alta, volume corrente maior do que 6 ml, 8 ml, 10 ml por quilo, para você tentar deixar um volume minuto mais alto e deixar lavando o CO2, para o seu paciente não entrar em parada cardíaca no pós-intubação, porque ele fez uma acidose respiratória em cima da acidose metabólica. Então, resumindo, acho que a grande lição da acidose, né, na via aérea fisiologicamente difícil, é primeiro se preocupar em corrigir a causa da acidose, né? Como o exemplo que você deu aí, cetoacidose diabética, a gente não intuba paciente cetoacidose diabética, a gente sabe corrigir a causa, né, quando identificado. Mas, caso precise intubar esse paciente, se preocupar em manter um volume minuto alto para compensar essa acidose, e não piorar a acidose depois da intubação, né? Acho que esse é o grande resumo aí da acidose. Você quer comentar mais alguma coisa? Exatamente, lembrar que seu paciente está taquipneico, ele está taquipneico por um motivo, né? E você tem que manter, pelo menos inicialmente, essa taquipneia para você lavar o CO2, senão você vai ter 2 acidoses na mão, né? Quem trabalha com paciente crítico, muitas vezes vê, assim, o primeiro gaso pós-intubação, o cara tá com PCO2 de 80, um pH de 7,2, que eu consigo corrigir rapidamente no ventilador, mas se é um PCO2 de 80 em cima de um BIC já de 6, 7, vai ter uma acidose grave, o paciente vai entrar em choque refratário e às vezes ele não volta, infelizmente. Exatamente. Então, mais uma das coisas que a gente tem que se preocupar. Hipoxemia, hipotensão e agora acidose. Fechando o quarto e último pilar da via aérea fisiologicamente difícil que a gente tem que se preocupar, Vitinho, que seria a disfunção de ventrículo direito. Parece uma coisa boba, mas eu não acreditava também até ver paciente com infarto de ventrículo direito ou com hipertensão pulmonar que causa uma sobrecarga enorme no ventrículo direito. Intubação nesses pacientes é uma das coisas mais emocionantes da vida,
Eu não sei se você vai concordar comigo, mas os pacientes é muito difícil de intubar, né? E a gente vai dizer por quê. Concordo, assim, pra gente que trabalha em pronto-socorro, essa vai ser o quarto pilar, vai ser o que a gente menos vai ver, mas vai ver a gente, é porque a gente não sabe que o paciente tem disfunção de VD, né? O paciente chega com pneumonia, você não tem um histórico completo do paciente, não sabe que ele tem uma hipertensão pulmonar grave, acompanha com o Thiago no INCO, ou que o paciente teve um TEP, tem hipertensão pulmonar por TEP crônico, ou ele está tendo um infarto de VD, rebaixou o nível de consciência, vou ter que intubar. Então, pode ser que a gente não vê, mas viu a gente, né? E por que é tão desafiador, Thiago? Porque a gente sabe que o VD é uma câmara que trabalha com baixas pressões, né? Exato. E o ventrículo direito, o lado direito do coração, ele é todo muito sensível, então ele não tolera nem muita pressão, nem muito volume, né? Então, quando eu intubo um paciente com disfunção de VD, se eu intubo o paciente e eu coloco uma PIP alta, lembrar que o coração direito, ele desafoga para o pulmão. Se o pulmão ele tá com a PIP alta, tá com hiperinsuflado, é o mesmo equivalente de aumentar a pós-carga do VD. E no VD que já não trabalha direito, o aumento de pós-carga, o VD não vai funcionar, né? E entra naquela espiral do TEP. Pós-carga alta do VD, VD dilata, comprime o VE, VE não consegue ter um bom volume diastólico, não consegue ejetar um bom volume sistólico, né? Então entra no espiral da morte que a gente conhece do TEP, né? Então nesses pacientes, disfunção de VD, tem que sempre ser muito pensado o momento de intubar esses pacientes, porque o VD é muito sensível. Mas precisar intubar, lembrar de deixar uma PIP mais baixa, né? Alguns artigos americanos, eles falam até que você pode tentar vasodilatar o pulmão antes de intubar o paciente. Você fazer um NO inalatório para vasodilatar a vasculatura pulmonar e o VD trabalhar com menores pressões. Na prática, eu já acho difícil você conseguir NO para quem está entubado com hipoxemia refratária. Nunca vi usar como pré-adjuvante pré-intubação, mas está descrito na literatura, né? Mas precisei intubar, cuidado com a PIP. Lembrar que esse paciente, se trabalhando com uma pós-carga maior, ele pode chocar, então já tem que estar preparado para entrar com droga vasoativa e com inotrópico, né? A dobutamina aí vai bem como uma medicação que aumenta a contratilidade do VD e também tem um pouco de função inodilatadora, de reduzir a pós-carga do VD também. E lembrar que mesmo esses pacientes com disfunção de VD, eles nem sempre toleram muito bem volume, né? Então, se você tem um paciente com uma disfunção de VD aguda, um infarto agudo do VD, talvez se você fazer um pouco de volume, o VD ainda consiga captar aquele volume e trabalhar um pouco melhor. Agora, se é um VD que já está bem dilatado, porque tem hipertensão pulmonar crônica, você dá um volume é acima da capacidade do que ele consegue lidar, né? Então, depende se você tem um paciente com VD mais agudo ou um VD crônico. Exatamente. Então, acho que a grande lição aqui é tomar cuidado com a PIP, né? Se possível, evitar entubar pacientes com disfunção de ventrículo direito, porque é muito, muito difícil, né? E muito, muito arriscado. Mas caso precise, lembrar que é uma via aérea fisiologicamente difícil, então a gente vai se preocupar em não ter cuidado com a PIP, não aumentar muito a PIP nesses pacientes, né? Se possível, usar vasodilatador inalatório, mas é uma coisa que ainda infelizmente não tem muito disponível no Brasil, né, que a gente, na nossa realidade, e se antecipar, mesmo o paciente, às vezes com uma pressão adequada, a gente, mesmo assim, entrar com droga vasoativa precoce e inotrópico precoce, né. Acho que você resumiu muito bem aí, Vitinho, o que a gente tem que fazer na disfunção de ventrículo direito, né. Perfeito. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira comentar? Alguma coisa de viéria fisiologicamente difícil? Alguma lição aí para a vida das pessoas que vão encarar vias aéreas fisiologicamente difíceis aí no dia a dia, no pronto-socorro? Eu acho, Thiago, quando você estuda esse assunto, o que vem na minha cabeça de uma mensagem final é realmente você individualizar tanto a sua intubação como setar o ventilador no momento 1, né? A gente vê para cada paciente, o paciente está mais hipoxêmico, eu tenho que dar um jeito de pré-oxigenar de forma adequada, eu tenho várias ferramentas para isso. Meu paciente está hipotenso, ele tem risco de ficar hipotenso no pós-intubação, eu tenho que escolher quais drogas eu vou usar e já ficar ligado que eu tenho que pedir uma noradrenalina para estar ali do lado, né?
Meu paciente está com acidose, eu não posso intubar e deixar uma frequência respiratória de 12, tenho que deixar uma frequência respiratória mais alta. Pensei que meu paciente pode ter insuficiência de VD, eu não posso deixar uma PIP de 10, tenho que deixar uma PIP mais baixa, de 5 ou menos, né, para diminuir a pressão que esse VD vai trabalhar. Então, acho que a ideia do podcast é as pessoas pensarem no paciente que elas vão intubar e quais são as complicações que aquilo pode ter, né? Tem uma frase meio forte do pessoal da emergência americano, que eles colocam, tem um slide de uma aula de algum congresso, que eles colocam o laringoscópio como uma arma, né? Porque você pode ter complicação da sua intubação, não só de não conseguir intubar, que graças a Deus está ficando mais raro com o tanto de aparelho que a gente tem hoje em dia, mas como as alterações fisiológicas da própria intubação, né? Vindo aí para uma parada cardiorrespiratória pós-intubação. Exatamente, acho que uma das coisas que mudou muito recentemente. Acho que a ideia desse podcast é trazer essas novidades aí, porque realmente salvam vidas, né? Você saber todos esses conceitos aí que a gente comentou, né? José Vitor, agradeço muito, muito sua participação. Eu aprendi muito com esse podcast, aprendi muito com você. Espero que as pessoas que vão ouvir também aprendam bastante e gostem. E, de novo, muito, muito obrigado pela sua didática e pela sua participação aqui. Eu que agradeço o convite, Thiago, e qualquer dúvida estamos aí à disposição de quem quiser. Obrigado, hein? Até mais. Até mais.